esse querido irmão? Esse é o secretário. E? Secretário? Secretário. Então trabalha muito. Secretário de obra. E de obra? Esse defende o pátio de obra daquele que vai atrapalhar a obra, roubar material. Então é muito esperto. Porque trouxe ele. Ele vai mais companhia. Companhia desse aqui, ó. E você trabalha obra? Não, esse não. Esse é só assustado. Não trabalha? Por quê? É só correr atrás de motoqueiro. E? Então está em treinamento? Está em treinamento. Muito bom. Queridos. Mas é importante dar emprego. Todos devem ter emprego. Inclusive, todo ser vivo na Terra, todo, tem que trabalhar. Todo. Do micro-organismo que está numa privada, decompondo fezes ao ser humano, que numa visão egocêntrica, mas didática, está no topo da cadeia alimentar. Aquele que não trabalha para no tempo, mas com o conceito de trabalho. Esse é um ponto de muita importância. Muito se pensa no trabalho como aquele que tem remuneração de moeda, de salário. É um dos tipos, dos tantos tipos de salário. Muitos precisam de receber em outra forma. Mas só vai receber se trabalhar. Ele tem que trabalhar. O animal doméstico, na medida de suas forças, tem que trabalhar. O cachorro dobra, tem que trabalhar. O amigo tem que trabalhar. Portanto, todo, é claro que com bom senso, porque existem momentos na jornada física que o espírito ainda é muito frágil, como no ventre materno, como no berço. Mas uma vez que aprendeu, firmou o passo, tem que trabalhar. Todos. E muitos trabalhos, e por isso eu disse, tem que repensar o conceito de trabalho. Não é escravidão, não é abuso, mas aquela criança que sabe andar, que sabe pensar, mas que não sabe lavar um prato que se come, não será um bom adulto. Aquele animal que não sabe que precisa respeitar o horário da refeição, não será um bom animal adulto. E nos pequenas coisas que se formam os grandes espíritos. Mas é muito bom tê-los aqui e são realmente adoráveis os queridos. Esse eu estou preocupada com ele. Ele está com os probleminhas renais, ele não quer comer. E? Não quer comer. Tem quanto tempo que ele não come? Ele não quer comer comigo. Estava viajando, minha irmã ele come. É interessante. Por que come com ela e não com você? Não sei o que está fazendo. Então não há problema, porque ele come com ela. Pois é, mas ele não fica mais comigo, ele tem que comer comigo. Interessante, não? Ele não quer comer comigo, ele tem que comer comigo. Isso, eu acho que o querido irmão tem a oportunidade de contar bons casos para ele. Sabe que muito da vontade deve ser estimulado. Imagine que você tem criança humano. Essa criança não quer comer. Existem várias técnicas para estimular o comer. Pode-se fazer o que muitos fazem, que é gritar e dizer que o pai ou mãe que manda tem que comer. Existem outros que podem chorar de desespero, meu filho não come. Existem outros que podem colocar a comida e apaticamente aguardar que o filho coma. Existem outros que podem elaborar histórias diferentes e com muito carinho contar e estimular. Então é um convite a pensar que boas histórias pode pensar e contar para que ele pense diferente.
Olha o aviãozinho. Claro que a história é apenas um recurso para refletir sobre pensamentos diferentes. Mas não é um problema do fisiologia, é outra questão. Por isso, no início, eu perguntei sobre ele comer ou não comer. Eu quero ajudar, não quero atrapalhar, mas eu pior que eu fico nervosa. Não pode. Sabe como ajudamos o outro? Nos ajudando primeiro. Sabia? Que tudo, absolutamente tudo na vida, para ajudar o próximo, precisamos de nos ajudar. Porque se temos tudo o que precisamos para ajudá-lo, então a ajuda será natural, orgânico, normal. Mas se não há ainda a melhor condição, precisamos de criar a melhor condição. Ajude eu ajudando-a. Mas é bom, está bom. Que bom também. Tudo bom? Claro que sim. Não, então, Não vejo dessa forma? sustos, Não sustos? muito susto. Se nesse momento essa casa começar a tremer, é motivo de susto? Começar a balançar e rachar a parede? Cautela, né? Depende. E podemos estar aqui e seguirmos conversando com calma. Ah, mas esse é o mundo, o prédio cair por cima de nossa cabeça. Todos morreremos. E também pode acontecer. Nem por isso precisamos de assustar. É muito sobre como interpretamos a realidade e não como a realidade é. A realidade está dentro de nossa cabeça, por isso podemos transformá-lo a qualquer momento. Então, sexta-feira, a Lu voltou a ter convulsão. E ela teve 3 convulsões seguidas muito fortes. E assim... Como pode? Nossa, Tão levada. né? Tão levada ao ponto de sobrecarregar e dar curto-circuito. E aí ela não voltava, e aí melhorou, né? Estabilizou, passou. Segunda-feira, ela começou a vomitar desde as 3h30 da manhã. Muito vômito, mas ela não comeu nada de errado. Ela está na fase controlada. E vômito, não parava. E aí, eu acho que deve ter começado a doer, aí ela ganhia já vomitando. E ela, às vezes, quando vomita, em seguida tem convulsão. Então, aí a gente já fica apreensiva. Cada vômito que ela fazia, a gente já pensava, nossa, vai vir uma crise. Mas ficou realmente só nos vômitos. E foi assim, de 6h30 da manhã, umas 9h30 da manhã. Nada parou na barriga dela. Nenhum remédio. Lembra que eu disse que o menos é mais? Lembre? Pense, continue pensando. Nossa, O menos é mais. E às vezes algum elemento químico do alimento que não proporção maior sobrecarrega e gera gatilhos. Ela assim, 6h30 da manhã ela ainda não tinha comido, né? Então ela tinha comido, jantado 6h30 da tarde, e aí 6h30, aí ela ia comer de novo por volta de 7. E aí ela começou com vômito, e aí assim, depois que eu achei que ia ficar nos 2 primeiros, na hora que ela estabilizou, ela é muito gulosa, né? Então se ela passa do horário de comer, ela começa a ficar agitada. A gente ofereceu comida com a medicação dela de convulsão, mas aí daí, coisa de 30 minutos, ela vomitou tudo. Aí a medicação... Já existem várias formas de ministrar o alimento, conforme cada corpo. Uma das formas é reduz a quantidade e aumenta a frequência. Menos é mais. Quando o metabolismo é muito acelerado, o mente perde a noção. É como se ele achar que cabe 10 quando cabe 5, mas ele buscará 10. Pode dividir, e se der 10, ele absorve 10, mas pode dividir 10 em 3, 3, 1, 3, 3, 3 e 1.
A dificuldade é que quando você tem matilha, né, para você subdividir muito alimento só para um, é complicado, porque todo mundo agita querendo, achando que está... Mas o padrão pode ser adotado a todos. O alimento é para nutrir no sentido de vitalidade. Na sociedade terrena se compreende o alimento de outras formas, como fonte de prazer, como forma de criar massa muscular, gordura, mas só existe para uma finalidade, que é para trazer vitalidade. Quando você passa dessa proporção, se causa disfunção, desequilíbrio, porque o organismo precisa de reagir. E isso não somente é a quantidade, mas o espaçamento da refeição. Nem sempre o sabão fará mal, mas há outras questões. E pode adequar toda a matilha. O animal é muito adaptativo. Eu imagino que possa ter alguma coisa a ver, porque essa aqui começou de alguns dias para cá, sempre por volta de 5 da manhã, vomitar. Como se fosse aquele vômito do cachorro que fica muito tempo sem comer, só que não é aquele vômito de bilis, é um resto de ração processada, parece, pela cor. Mas depois come normal. Então já tem uns dias que ela tem vomitado assim. E aí na segunda-feira, que essa aqui é que estava passando mal e a gente achou que ela ia ter convulsão, quem teve convulsão foi ela. E aí ela teve convulsão e... Interessante. É isso. São as duas que estão... No seu caso, nós já solicitamos em orientações para seu mãe que colocasse música ambiente. Sim, em casa falou. No momento da refeição, música ambiente baixo. Baixo porque o audição do canino é muito apurado. Não nivele pelo seu nível, pense bem baixo. Mantenha isso harmônico. Mantenha isso no momento das refeições. E pense novamente o menos e mais. Menos e mais. E muitas das vezes a digestão do animal ocorre em momento diferente do que se pensa. E o regurgitar é um processo natural do desequilíbrio do digestão. Não há grande problema. A gente fica, né, preocupada, porque como as duas têm essa coisa do vômito e convulsão, então a gente sempre fica já com o espírito prevenido, pensando que... Mas sabe, assim como o desmaio, assim como o coma, que já disse, é recurso do corpo, o vômito é recurso de sobrevivência do corpo e também a convulsão. Por mais no senso, não bom senso, contrassenso que pareça, importante, querida irmã, pesquisar para entender o que gera uma convulsão. Não no sentido de estímulo, mas no sentido de funcionamento do corpo. Pode-se ter uma convulsão por vários estímulos, por intoxicação, por excesso de energia do corpo, por uma mudança brusca e alta temperatura, mas a convulsão, porque ele ocorre, para que serve? Importante, querida irmã, entender essa questão, que o curto-circuito só acontece quando há uma sobrecarga de voltagem. É estranho, porque elas têm tido convulsão dormindo. Às vezes elas estão dormindo e tem a crise. É isso. Então não está no momento de agitação. Depende. Alguns cachorros, por exemplo, têm convulsão por gatilhos, né? Não pode analisar apenas aquele momento. É como um ser humano que tem um dia difícil de muito estresse e no dormir ele passa mal. Não é pontual no sono, é de antes do dia. Entendi. Mas é isso. O que a gente faz, José, com essas duas? É do quê? Mas lembre-se que o animal ainda não possui uma razão para poder dizer assim, eu não posso comer tanto de uma vez. E não posso comer tão espaçado. É você quem tem que educar. Quando me refiro a educar, como dissemos para sua mãe, em muitas orientações.
E vocês têm necessidade de coordenar o matilha. Elas normalmente assim comem, né, ração de manhã e de noite, e no meio do dia comem legume, fruta. Mas a alimentação tem que ser balanceado. Nutricionista, e muito nutricionista tem condição de hoje recomendar uma dieta importante e natural, conforme o biotipo de animal. Busque e busque ouvir a recomendação. Mas essa condição pode ser evitada por você. Nossa. Como vai, querida irmã? Boa noite, tudo bem? Como vai? Tá ótimo, Cada dia melhor? graças a Deus. O que pensa sobre o seu futuro, querido irmão? Onde quer estar? Não pensa? Não penso. Com quem quer estar? Quero estar bem. Com quem? Com as pessoas que eu amo Como esse? também. Todos devemos pensar sobre se estamos indo para onde queremos ir. E como estamos tendo oportunidade de praticar aquilo que queremos no dia a dia. É como uma criança que, quando está brincando de boneco, está ensaiando para a vida futura. Toda oportunidade de convívio, de tutela, é oportunidade de ensaio para o futuro que se quer. Mas siga firme. Porém, não queira ser o Deus. Sim. Deixe Deus ser Deus e sejamos servidores dele, seguindo as orientações dele e não os nossos. Que Deus abençoe. Obrigada. Como vai? Ainda. Ela é a que ficou cega, repentinamente. Repentinamente. E já voltou a enxergar? Não, ainda não. A gente veio há 2 semanas e aí o senhor tinha pedido para a gente voltar durante 3 Sim. semanas. Ele não está cega. Sabe que muito caso de cegueira é passageiro? Querida irmã deveria ler e pesquisar sobre, assim como todos. Muitas cegueiras são temporários. Mas se não existe uma compreensão sobre isso, não se faz nada para mudar o quadro. Devemos fazer esforço para compreender e enxergar nesse resultado oportunidade. Se cegueira desse querido irmão é não definitivo, esse é algo a fazer, devemos saber o que é. E sobre orientação no casa, já pediu orientação no casa? Ela já está tomando os medicamentos. Todo dia, para fazer os medicamentos, mentalizando uma esponja com amor, para os olhos dela. Todo dia. Todo dia. Chega firme. Não consigo fazer todo dia à distância, é possível? Claro que Né? a proximidade é uma ilusão, Isso. não necessário, porque o espírito não é como o corpo, ele conecta a qualquer distância. Mas ele está bom. Eu posso tentar? Como vai? Onde está o filho? Aí comanda. E? Ele ficou 3 semanas. Excelente. Paz, maravilhoso. Aí fizemos o ultrassom. Até então, o shunt não apareceu no fígado. A gente achou até que estava curado o shunt. Mas parece que outras coisas estão provocando. Ontem mesmo eu estava visitando ele, estava no meu dormindo, sempre com música. E? Acorda, o olhinho está tela, de repente ele já está se debatendo.
É. Procurei novas clínicas, estou procurando novos profissionais. É. Estou tentando entender também, por isso que você vem falando com todo mundo, eu venho tentando entender o que eu tenho que aprender com ele e ele aprender comigo. Mas, Eu posso com fazer muito por respeito, mas nesse momento, a demanda da aprendizagem está mais para vocês do que para ele. Sim, acredito que quando eu entender, vai haver uma cura, que seja ela E, como for. com certeza, porque, como eu disse há pouco no outro salão, quando Jesus diz que o escândalo é necessário, existe outra parte dessa conversa que é, e quando não é mais necessário, ele deixa de existir. Mas como vai ser? Porque, inclusive, na clínica... Solta. Solta. Não queira domínio. Deixe ele. Sufoca. Muitos de nós sufocamos o próximo. Quando eu falo em soltar, me refiro a deixar o fluxo natural funcionar. Então, você acha que o retorno dessas convulsões tem a ver com o lado emocional e não com É o lado claro, físico? evidente. Eu Então, tenho certeza. Então, eu estou atrapalhando Não. tudo. Está em aprendizado. Não pense no certo e no errado. Ser humano que busca o erro em tudo está querendo um nível de controle que não existe. O que eu posso fazer? Solta. Por exemplo, até a casa, ele ficava num quarto só para ele. Aí acontece que ele começou a estranhar. Eu comprei um cercadinho, é onde ele fica. Porque se ele sai dali... Solta até nisso. Mas ele não enxerga. E coloca a almofada na parede para não bater e machucar. Ele não enxerga, ele faz as necessidades em qualquer lugar, porque ele não aprende. Ele Solta. a cabecinha. Solta. Soltar é deixar ele... Soltar é muito mais do mente, mas também do físico. Mas ele tava Deixa eu bem. fluir. Não pressiona. Quantos aqui, como tomou liberdade de reaproveitar a lição, quantos gostam de viver sob pressão? Alguém gosta? Alguém aqui nos últimos tempos tem vivido sob pressão? É bom? Sabe que viver sob pressão causa convulsão? Causa vômito? Causa diarreia? E outras questões de longo prazo? Mas o que é opressão? É claro que existem mil formas de refletir. Um ser humano consegue criticar, consegue superdimensionar o que é ruim ou subdimensionar aquilo que não tem tanta importância. Mas o Peter não. Peter não consegue. Peter é uma criança de 2 meses. Se fosse comparar, só por analogia, imagina colocar uma pressão grande em uma criança de 2 meses. Não dará coisa bom. Por isso eu me refiro a soltar. Soltar é menos pressão. E muita pressão, às vezes, é simplesmente uma questão de expectativa do tutor. É como o tutor, pai ou mãe de criança, de escola, que mesmo que o aluno, né, o filho, não saiba, mas o pai tem uma expectativa muito grande sobre o resultado escolar. Aquilo, energeticamente, será capturado e virará um veneno na corrente sanguínea do filho. Não pode. Tem que ser leve, com instrução, com amor e dando tempo ao tempo e o espaço do próximo. Não digo que é muito... como disse, não é erro, é acerto. Sim. É reflexão e mudança de hábito. Eu tenho 2 perguntas. Pode. E claro. Eu peguei ele na rua. Ele estava atravessando a rua, menino, pá. E ele veio. Por isso, convulsionou 2 dias depois e não parou mais. Aonde eu estou controlando? Se nem ele era... Ele não era meu, ele estava na rua. Eu fui... Imagine que você é um
criatura que encontro na rua e você está gripado. E cuidou de você, te dou remédio, comida e você sara. Mas eu não cuido mais, então eu deixo você sem remédio, sem comida, sem vacina, exposto a tempo, pessoas e outras coisas. Gripará de novo. Entendeu a questão? A predisposição dele para a convulsão não tem relação com a sua convivência com ele necessariamente. Não se sinta culpado pelo quadro, não é isso. Eu estou controlando ele. Deixa ele relaxado. Pois é, se ele não era meu, ele convulsionava antes, como é que agora eu estou controlando ele? Ele continua... Eu não digo controle no sentido de cuidado. Digo no sentido de excesso. Deixa a vida. É leve, tem que ser leve no seu mente. Em primeiro lugar, no seu mente, tem que ser leve, fluido, simples. Mas estava tudo bem, ele convulsionou. Não problema? Talvez seja assim, não ver a convulsão como um problema. Convulsão é não problema. Convulsão é um sintoma. Mas é triste. É. Em 6 meses que ele está comigo, 80% ele passou internado. Por quê? Triste. Imagine que se Deus permite isso, o que tens a aprender com isso? Isso que eu preciso. É como eu disse para um amigo há pouco. Um amigo perguntou sobre a intenção dele era que eu pudesse opinar sobre ele fazer ou não ou cirurgia. Ele, o querido irmão dele, fazer uma cirurgia. É o que eu disse. Como tem refletido sobre o que esse dor tem a ensinar? É isso que devemos fazer. O que essa situação tem a nos ensinar? Se Terra, planeta e escola, esse é o principal objetivo. Qual o potencial que temos que desenvolver? Né? É claro, porque se não fosse isso, não teria razão de ser da disfunção. Ele só existe para o despertar. Mas se não percebemos o chamamento, ele continua. O quadro do querido irmão não é um problema para ele. Normal, natural, será restaurado com o tempo. Então, assim, no caso dele, isso faz parte da vida dele ter essas convulsões, talvez. Sim. Sempre nessa encarnação ele terá essa suscetibilidade. Mas aí, se acontecer, a gente só deixa passar ou tem que ter o cuidado de levar... É importante levar para o profissional, sempre. Não é isso que digo. Me refiro a como colocar menos pressão para que esse sintoma ocorra menos. É isso. Mas se ocorrer, tem que ser... É bom senso, claro. Não pode. Sim, mas agora com a nova médica, está caro remédio demais nele. E isso já falamos sobre decisão. A decisão é individual. Não, eu levei agora em outra médica. Sim, mas como havia outro dia, dúvida sobre fazer ou não fazer? Ainda fica, mas eu não quero fazer. Mas estão tacando muito remédio nele. Os médicos estão colocando remédio demais. Mas o responsável por ele é quem? É isso. Reflita. Tudo bem com todos? Sim. Entenderam o recado sobre o pressão? Pressão é uma desnecessidade. Isso não quer dizer falta de zelo, falta de compromisso com as coisas da vida. Não. A medida do estresse é sensível. Até certo ponto é importante, porque temos uma tendência, todos na Terra têm uma tendência de relaxar a vida. Não pode se for além da medida. Mas tudo aquilo que passa da medida é tóxico, envenena o corpo, causa prejuízo, não pode. E não precisa porque não gera bom resultado. Mas todos gostam não somente de se pressionar isso por uma razão que muitos ainda não sabem, que é inconsciente, mas adoram colocar pressão no outro, porque tem uma necessidade gigante de controle e querem ficar apertando tudo para que ocorra a sua maneira. E a lei de causa e efeito é fatal, é lei. Aquilo que você faz que é contrário à lei,
gerará dor para que repense o comportamento. Mínimas coisas, tudo o que falamos é sobre ser simples ou vida de qualidade. Mas devemos pensar sobre. Relaxa, né? Algum comentário? Não? Queria fazer uma pergunta. Pois não. Sobre o gatinho que eu resgatei ontem. E? Eu já vi a orientação. Tem mais algum cuidado que eu deva ter com ele? Não. Eu vi que falou sobre o nome. Eu não estou lembrado se eu falei outro nome. Se eu conheci o nome. Talvez o nome que pensou ou deveria ser o nome devido ao história anterior. Pense, como eu já disse, quando temos um ente querido que forma amizade e um ente querido desencarna, sabendo que naquele mesmo ambiente, com aquele mesmo amigo, ele terá qualidade de vida para ser bem-sucedido na encarnação, porque faríamos outro encontro. Então, o reencontro é quase sempre. Reencontro é lei, amor é lei, e amor aproxima os que se amam. Mas muitos pensam que talvez é diferente, é proibido. Não podemos ser felizes. Devemos, por trauma, inclusive, muitos, por terem feito muita maldade, acham que somente a maldade vai acontecer a si próprio. Reprogramação mental é importante, mas muitos acham que é proibido ser feliz. É proibido amar. É proibido ter boas amizades, ter bom casamento, ter bom amigo. Não. É o contrário. É permitido e deve ser buscado. Então não devemos achar que as coisas são pouco probabilidade de acontecer. Portanto, os encontros e reencontros que o Espiritismo fala tanto é muito mais numeroso do que pensa. É isso. Não há coincidência, como também se fala exaustor no teoria espírita. Não há coincidência, porque se houver, o mundo é um ambiente descontrolado. O que há são encontros de fatores. Lei das afinidades é lei de causa e efeito. O querido companheiro é um reencontro. E receberá muitos. Todos aqui que se predispuseram ao trabalho no campo dos animais reencontrarão inúmeros. Muitos daqueles que ontem estavam juntos. Não menosprezem. Mas é não sobre... tem que ter bom senso. Nem todo amigo deve morar em seu casa, nem todo amigo deve dormir em seu cama. Existem outras camas e outras casas. Tem que haver um bom senso. Eu estou com uma filhotinha de 2 meses e eu já peguei 2 orientações aqui com relação à coceira que ela tá. E a gente está com os florais direitinho. Ela ainda continua coçando, só que está agravando a questão de mordida. Eu entendo que é filhote, só que as mordidas estão machucando e gerando assim, cortes muito grandes. A gente não sabe mais como tentar controlar sem o ato, assim, por exemplo, de bater alguma coisa. A gente mostra o chinelo e às vezes nem chega a bater e ela começa a resmungar, retrucando mesmo. Eu diria que, entendo o seu intenção, não é julgamento, mas nunca deve ser bater, seja no humano, seja no animal, porque esse recurso não é educativo, é o contrário. Sugiro o cone, sabe o cone? Que põe no pescoço do animal para que limite o movimento, é a melhor opção. E continue com a terapêutica de homeopatia para que essa intoxicação no organismo possa ir embora. Mas sabendo que com amor pode colocar o cone para que não se mutile, automutile. Mas jamais devemos bater, porque esse marca causa uma mensagem de que a violência deve ser permitida. E todo aquele que apanha e não somente aprenderá a bater, como sonhará em poder revidar. Toda lealdade tem limite.